Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar de uma série que conta aí algumas coincidências da vida. Sabe aqueles encontros que a gente às vezes fala, será que foi coincidência? Parece que eu já conheço essa pessoa há tanto tempo. Essa série vai falar exatamente sobre isso. Se chama Laços Invisíveis. Laços Invisíveis é uma série que vai contar a história aí de 4 pessoas e que, de repente, o destino faz com que as coisas comecem a se unir. Mas, antes da gente começar a fazer essa análise espiritual, vou chamar aqui o nosso amigo Damião para falar um pouquinho sobre a ficha técnica dessa série. Damião. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Vamos falar de série hoje. Laços Invisíveis ou Pelo Caminho. Para os dois jeitos você encontra a série aí. Laços Invisíveis ou Pelo Caminho. Data de lançamento do primeiro episódio, 3 de dezembro de 2025. A diretora e criadora é Michelle Giannusa. 45 minutos em média cada um dos episódios, 45 minutos, são 8 episódios, apenas 8 episódios, com 45 minutos em média cada um. É um drama. Laços Invisíveis ou Pelo Caminho é uma série dramática que acompanha a vida de 4 pessoas desconhecidas que enfrentam os desafios da vida enquanto seus caminhos separados se entrelaçam. Suas ações diárias criam um efeito dominó que conecta seus destinos a uma profunda jornada sobre esperança, superação e conexões humanas. É sobre a delicadeza de existir e o milagre discreto de nos encontrarmos. Depois da tempestade vem o arco-íris, e às vezes basta isso para continuar, né, Tati? Todos os episódios estão disponíveis para maratonar no catálogo da Netflix, Tati. É bem interessante essa série. São poucos episódios, né? Como o Damião falou, são 8 episódios só, então vale a pena assistir, mas traz muitas e muitas reflexões para a gente. Antes da gente começar a fazer as nossas reflexões, aproveita que você está aqui, deixa aqui o seu like. Se você está assistindo pela TV Mundo Maior, ou se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, então entra no nosso canal. O nosso canal se chama Tatiana Benites, no YouTube. Segue a gente, aperta ali o sininho para ficar sabendo da nossa programação, entra na nossa programação, veja todos os filmes que a gente já falou ali. A gente tem mais de 280 filmes e séries que a gente já comentou aqui no nosso canal, que a gente já fez uma análise espiritual e que a gente recomenda que vocês vejam com esses olhos dessa análise espirituais. E deixa aqui o seu comentário para a gente, se você já assistiu esse filme, se você já assistiu essa série, o que você achou, qual é a sua opinião, que cada vez que vocês deixam um comentário para a gente, deixam um like de vocês colaboram também para o crescimento do nosso canal. Bom, dito isso, antes da gente começar a nossa análise, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha. Agora que a gente já passou a nossa vinhetinha, a gente vai começar a fazer ali uma análise espiritual dessa série. Bom, essa série, pequena série, né, ela conta ali a história de 4 pessoas e outras pessoas que vão também entrando na vida delas e se envolvendo aí nessa trama, né? Cada pessoa, ela tem uma história individual. Cada pessoa tem as suas dificuldades, os seus dramas, e elas acabam também
se conectando umas com as outras, talvez por causa da fase que nós estamos vivendo, das coisas que o outro apresenta para nós como resposta daquilo que a gente está buscando. Então, quantas vezes a gente está em alguma situação e a gente conhece alguém e esse alguém tem alguma resposta para aquilo que a gente estava buscando, ou uma válvula de escape para a gente, porque a gente não vai ter que tocar naquele assunto, não vai ter que falar sobre aquilo que é o nosso problema, e a gente pode conversar com essa pessoa abertamente, porque a gente está ali num lugar seguro, ou num lugar onde a pessoa não precisa saber dos seus problemas, das suas coisas, e no final, às vezes, essa amizade cresce, e a gente acaba descobrindo um novo amigo, uma nova pessoa que entra na nossa vida. Essa série fala basicamente sobre isso, sobre essas conexões, né? Tanto é que em alguns países se chama Interconectados, né, essa série, porque fala dessas interconexões que nós temos, e todos nós temos, né, pessoas que estão conectadas a nós por motivos distintos. Às vezes a gente fala, mas eu conheci fulano, nossa, super meu amigo, como vocês se conheceram? A gente se conheceu no trem, né? A gente se conheceu na fila do pão de não sei onde. Então, é por acaso? Eu, particularmente, acho que não. Acho que a gente tem algumas conexões que elas são necessárias para a gente e que servem para o nosso crescimento, tanto da forma positiva quanto da forma negativa. Às vezes a gente vê um acontecimento negativo e a gente fala, poxa, por que essa pessoa teve que cruzar meu caminho? Foi tão ruim. Mas, assim, essa pessoa pode ter sido para nós um grande professor naquilo de não fazer ou de não confiar, né, daquele exemplo de pessoas que a gente não quer seguir. Então, talvez essa pessoa entra na nossa vida, às vezes de uma maneira negativa, que nos machuca e tudo mais, mas que serve de um aprendizado muito grande, que se alguém bom tivesse entrado e falado alguma coisa, a gente não teria acreditado. Então, talvez tenha sido essa também a oportunidade de aprendizado que a gente estava ali precisando. Essa série conta a história de várias pessoas. Dentre essas pessoas, nós temos ali um caso de doença. A gente vai ter caso de luto, caso de perda, né? A gente vai ter um caso de desilusão profissional, de fracasso. A gente vai ter casos de amor, de traição. Então, muitas coisas vão se envolver, vão estar ali envoltas nessas histórias, e que são coisas que fazem parte da nossa vida. Infelizmente ou felizmente, num dado momento da vida de cada um de nós, querendo ou não, todos nós vamos passar pela experiência de um luto. Todos nós vamos passar pela experiência de uma frustração, que seja ela profissional, seja ela de relação, seja ela de algo pessoal nosso, nós vamos passar por essa experiência. Todos nós vamos passar por experiências de encontros e reencontros. Todos nós vamos passar por experiências de ter que recomeçar de algum ponto. E tudo isso é mostrado nessa série também, com algumas particularidades. E quando a gente passa por qualquer uma dessas situações que eu coloquei aqui, às vezes a gente se conecta com pessoas que estão passando por algo parecido, ou por pessoas que
naquele momento, são o nosso colo, são o nosso ouvido, são pessoas que se importam ou têm empatia por nós, por aquela situação. Então, isso também faz com que nós nos conectemos com pessoas diferentes. Vocês acreditam em coincidências? Vocês acham que é só uma coincidência do destino a gente se reencontrar aqui? Ou se encontrar aqui pela primeira vez? Você acha que é só uma coincidência os assuntos que rondam as coisas que estão ao seu lado, as pessoas que estão na sua família, aquelas pessoas que são mais próximas de nós, aquela sensação de já ter conhecido essa pessoa ou esse lugar? Se você acha que é uma coincidência, tudo bem. Eu, particularmente, não acho que tanto de coincidência exista assim de uma forma banal. Eu acho que muitas dessas coisas que nós consideramos, muitos desses encontros ou reencontros, são planejados por nós. Talvez não todos, mas a maioria deles, e principalmente esses laços mais fortes, são considerados aí algo que a gente planejou, que a gente iria reencontrar essas pessoas ou encontrar pessoas novas, mesmo porque dentro do Espiritismo a gente sabe que nós nos conectamos através da nossa energia, né? A gente se conecta através da nossa energia, nós atraímos energias semelhantes. Então, se nós estamos vibrando dessa forma, nós vamos atrair energias semelhantes, conhecidos ou não do nosso passado. Então, a gente pode agregar pessoas novas na nossa vida, né, para que a gente também comece a formar e aumentar a nossa grande família espiritual. Você acredita em coincidência, Damião? Olha, eu não acredito em coincidência, né? Dentro até aquilo que você estava comentando, né? Essas coincidências, às vezes, na verdade, não existem. Existem eventos acidentais, casuais ou inesperados que ocorrem por acaso, sem previsão ou planejamento. Eles são considerados ali sincronicidades, né? Orquestrados pela espiritualidade ou atraídos por afinidade vibratória, onde almas se conectam, se aproximam através de propósitos, intenções e energias semelhantes, né, Tati? Não existem coincidências no universo. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso, como muitos de nós pensamos. Ah, aconteceu por acaso. As pessoas se atraem por sintonia. E uma das leis mais conhecidas e explicadas é a lei de causa e efeito, que afirma que atraímos para a nossa vida aquilo. Ai, gente, é isso que é tão assim. A gente atrai para a nossa vida aquilo que pensamos. Olha a força do pensamento, aquilo que pensamos e sentimos. Mas além disso, além do pensamento, é importante saber que a sua ação transcende a existência atual, impactando a nossa vida espiritual. Por isso é fundamental, né, Tati? Que estarmos conscientes do poder que os pensamentos e emoções têm na atração de eventos e pessoas em nossa vida, permitindo-nos, assim, moldar um destino que esteja mais alinhado com nossas verdadeiras aspirações ou desejos. E na série Laços Invisíveis, também conhecido pelo título original Pelo Caminho, acompanha a vida de 4 moradores que enfrentam os seus desafios, como luto, desemprego, doença, suas histórias aparentemente isoladas, que geram um efeito cascata no cotidiano, provando como pequenos gestos e conexões inesperadas mudam a vida dos outros, né? E ali você tem, né, aquilo que a Tati está falando, o homem que lida com luto, um outro que é o dono de um bar, que enfrenta ali um problema de saúde inesperado, uma mulher recentemente demitida em sua busca de voltar ao mercado de trabalho, uma jovem cantora frustrada que luta contra a insegurança em relação ao seu próprio talento artístico. Quer dizer, os desafios que existem. E aí, né, Tati, a gente para pensar isso muito. A série nos traz essa reflexão, né? Os laços invisíveis, da força do nosso pensamento, Tati.
É verdade, olha só como é importante a gente orar e vigiar, né? O orar e vigiar muda tudo na nossa vida. A gente não tem esse costume de vigiar. O vigiar é vigiar o pensamento. A gente precisa aprender a fazer isso, porque o vigiar o pensamento, ele é algo difícil de se fazer. Não é algo tão simples, né? Quando a gente viu, a gente já pensou, já fez, já falou, né? Então, a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Essa série, com esses desafios aí que o Damião falou, né, de cada um dos personagens, ele também mostra pra gente, ela também mostra pra gente uma parte que é a gente querer fazer tudo sozinho, querer dar conta de fazer tudo sozinho. Por mais que a vida às vezes faça com que a gente vá por esse caminho de ter que fazer sozinho, de ter que resolver tudo, de não ter ali uma rede de apoio, ou de ter uma rede de apoio para umas coisas e para outras não, né? A gente precisa aprender a pedir ajuda. Então, dos personagens, ou talvez mais de um ali, precisa aprender a soltar isso. Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de superioridade, é o oposto da fraqueza. Porque é a gente reconhecer em nós que, bom, eu até aqui chego, mas a partir daqui eu preciso de ajuda, a partir daqui eu não sei fazer, ou eu preciso de mais uma mão para me ajudar. E tudo bem reconhecer. Reconhecer é um sinal de humildade, né? Um sinal de sabedoria. E a série mostra, né, que a questão de pedir ajuda, como ela é difícil para muita gente. Como ela é difícil para pessoas que são habituadas a resolver tudo, a fazer tudo sozinho, né? E que tá tudo bem se a gente pede ajuda. Porque, às vezes, só o fato de expor o que você está passando, mesmo sem pedir ajuda, faz com que pessoas empáticas possam te ajudar, possam se colocar no mesmo lugar em que você está para conseguir também te ajudar. E às vezes a gente expor a nossa situação ajuda o outro, que também não tem coragem de pedir ajuda. É assim que funcionam os grupos de apoio, sabia? Eu sempre falo de grupo de apoio porque eu acho que é tão importante os grupos de apoio e a gente mostrar que esse serviço faz parte de ajuda, né? E são serviços tão simples e gratuitos. O grupo de apoio é você chegar e você falar sobre o que você está sentindo, falar sobre o que aconteceu, falar sobre a sua situação, com pessoas que estão passando coisas semelhantes às suas, né? Então, às vezes, só o ato de você falar já te libera de muita coisa. E quando a gente ouve pessoas que também estão passando por coisas semelhantes às nossas, faz com que nós nos sintamos seguros de que não estamos sozinhos, mesmo que essas pessoas não estejam junto conosco, né? Uma das coisas que falam nesse filme é o poder, né, de coisas pequenas, da gente poder estar junto com alguém num determinado momento, de apoiar a pessoa, de falar, às vezes é simplesmente uma frase de falar, você pode, você consegue.
Ou dar um empurrãozinho e falar, vai lá, eu tô aqui, torcendo por você. Para quem faz, às vezes é uma coisa tão simples, que para ela pode não significar nada, mas para o outro pode significar tudo. Então, essas pequenas oportunidades, né, que a gente se dá, ou que a gente dá para o outro, pode fazer toda a diferença na vida do outro, né, Damião? Sim, são coisas tão simples, né, Tati? O que você estava comentando ali é parar, conversar um pouco, ouvir o que a pessoa. Detalhe, ouvir o que a pessoa está dizendo. E às vezes não tem que dizer nada, só apenas ouvir, né? E cada episódio de Laços Invisíveis ou Pelo Caminho, né, Tati? Eu adorei a série, porque cada episódio é como uma pedra lançada na água que começa num ponto pequeno, e à medida que as ondas se expandem, percebemos ali o alcance. E aí percebemos o alcance de cada escolha, de cada silêncio, de cada encontro. E a série não tenta explicar o porquê dos encontros, nem transformar o cotidiano em um milagre, nada disso. Mas cada gesto, cada escolha, torna-se parte de uma corrente maior invisível que liga os personagens. Na doutrina espírita, isso que a Tati estava falando, né? Esse gesto simples, esse sorriso, essa escuta atenta, uma prece, como a Tati estava falando, são considerados ferramentas poderosas da evolução moral e assistência espiritual. E operam através da sintonia vibratória, lei de ação e reação. É aquilo que a gente comentou, né? Os pensamentos, né? E atitudes que emitem vibrações, os gestos de amor desinteressados, que criam uma corrente fluídica positiva que auxilia tanto quem os recebe quanto o próprio ambiente. E ao praticar a empatia, nas pequenas coisas, o indivíduo se conecta com espíritos benfeitores, atraindo o quê? Instituições elevadas e auxílio. E aí o filme ainda fala, né, Tati, sobre as segundas oportunidades. E diariamente, a chance diária de recomeçar a cada minuto. Não existem punições eternas, mas sim oportunidades constantes de reparação e de aprendizado. Cada hora, cada dia, cada minuto são chances renovadas de mudar atitudes, de reparar falhas, de construir a própria felicidade. O tempo não se perde. Erros cometidos podem ser sempre superados pelo esforço no bem, pelo estudo e pela reforma íntima, Tati. É interessante, né? Porque todos nós temos o direito de errar. E todos nós temos o direito de aprender coisas novas. Temos o direito de mudar de opinião. Temos o direito de começar de novo, quantas vezes forem necessárias, né? E a série vai falar bastante sobre isso, sobre esse recomeço, principalmente, né? Às vezes a gente passa por alguns desafios de saúde e acha que é difícil recomeçar. E pode ser que seja realmente difícil recomeçar, né? Mas nós temos oportunidades para recomeços. Às vezes a gente passa por difíceis momentos de perda ou de mudanças de qualidade de vida, mudanças de trabalho, mudanças a respeito de pessoas que estão ao nosso lado, e nós acabamos ficando sem chão. E daí a gente fala, tá bom, agora eu preciso recomeçar. E às vezes a gente tem que começar do zero mesmo, da lama, sair da lama e falar, ok, eu tenho que reagir. E mesmo sem saber reagir, a gente precisa reunir forças e conseguir fazer. E a gente sempre tem a oportunidade de fazer algo novo. Essa série vai falar de doença, vai falar de saúde, vai falar de esperança, vai falar de ciúme, vai falar de traição, de confiança. É uma série que acho que, se a gente for falar de palavra que define, acho que seria confiança. Quantas vezes a gente confia nas pessoas erradas e quantas vezes a gente confia nas pessoas certas?
Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente não confia nem na gente mesmo? E quantas vezes a gente faz por confiar e dá com os burros na água, né? Às vezes a gente acerta, mas tantas vezes a gente erra porque a gente confiou. E tudo bem, porque a gente sempre vai ter uma nova chance, né? E a série também fala sobre perdas, fala sobre o luto, como a gente sobrevive ao luto de um trabalho, ao luto de um relacionamento e ao luto de uma pessoa que vai para o plano espiritual. E como é a reação das pessoas diante desse luto. Como cada um vive o luto de forma diferente, né? E como eu disse no começo, todos nós um dia vamos passar pela dor de um luto. Felizmente ou infelizmente. Felizmente porque nós aprendemos muito com cada processo. Mas infelizmente porque o sofrimento existe, né? E o luto não é fácil de se passar, né, Damião? Não, não é, não é mesmo, mas a gente sempre lembra, né, aqui falando da sessão Pipoca Espiritual, que a morte não existe, né? Mudamos de plano, gente. Temos que ter essa consciência que a gente muda de plano, né? E quando acontece a desencarnação, que é a separação da alma do corpo, o ente querido continua vivo no mundo espiritual, mantendo sua individualidade e sentimentos. Chico Xavier, lembro, né, Tati? Dizia sempre que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. E aí, aquilo que a gente já falou durante esse programa de hoje, porque olha quantas reflexões, né? A oração é a ferramenta de conexão, né? Para esse espírito que partiu. A realização semanal do Evangelho no Lar, sabe, harmonizando o nosso ambiente, elevando aí as vibrações que beneficiam tanto os desencarnados como os encarnados. E aí o filme também fala do divórcio e rompimentos. O Espiritismo compreende o divórcio como uma lei humana, válida e necessária para regularizar uma separação que muitas vezes já ocorreu de fato no campo emocional e espiritual. Os relacionamentos na Terra ocorrem por afinidades. Se o vínculo entre o casal era superficial ou baseado apenas em paixões transitórias, a separação desfaz o compromisso terreno. A separação exige, né, Tati, de ambos os indivíduos o exercício do perdão e o foco no próprio aprimoramento moral, né? A Tati falou também da perda de emprego, que também é luto, né? E o filme fala também de outros temas, né? A lei de amor, que é o princípio moral mais importante do espiritismo, considerado a essência do progresso espiritual, que é a chave para a felicidade, né, Tati? Ops, falei Ops. com o microfone desligado. O filme tem muitos temas, né? Tem temas diversos aí que eu achei a série muito boa, porque ela traz muitos temas, mas são temas que fazem a gente refletir e a gente se identifica com todos os temas que traz, porque são temas que vão mexer com a gente de alguma forma. Claro que também a série mostra algumas coisas que talvez alguns de nós não tenha passado, mas que mesmo assim faz com que a gente reflita a dor do outro, né? A questão do aborto, né? A questão da traição, a questão, né, dos enganos e tudo mais. Talvez a gente não tenha passado exatamente por isso, mas a gente também sente a dor do outro, né? E eu acho que essa série conecta muita coisa também dentro de nós, porque eu assisti e depois fiquei uns dias ainda pensando em alguns temas ali dessa série. Então eu recomendo que vocês assistam Laços Invisíveis, né? Que é uma série curtinha, só tem 8 episódios, e que vale a pena cada segundo que vocês assistirem, porque tem tantas reflexões, são histórias bonitas, são histórias que a gente vai se identificar, mas que são histórias que têm significados ali pra gente, e que dentro a gente vai ficar se questionando algumas coisas que vai valer a pena. Gente, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana.
para falar de uma outra série, de um outro filme. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.